Vamos nos concentrando, respirando fundo, para acalmar nossa mente, para que ela esteja aberta para todos os ensinamentos que nos virão essa noite, nesse estudo maravilhoso, onde nós, cada vez mais, estamos concentrados em aprender todas as lições espíritas, as mensagens de Cristo, as mensagens dos espíritos amigos, que vêm nos ensinar e facilitar o caminho. E hoje, toda a nossa compreensão e toda a nossa vontade esteja fixa nos ensinamentos dados, agradecendo a Casa Lucas, agradecendo essa egrégora maravilhosa, a todos que aqui estão, ao Francisco, a disponibilidade de nos brindar com esse trabalho que muito agrega na nossa vida. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Vamos continuar. Que assim seja. Que assim Vamos seja. então, seguindo nos estudos do livro No Mundo Maior, a gente vai para o capítulo 15, página 189 do PDF, Apelo Cristão. Estavam prestes a terminar minhas possibilidades de estudo em companhia de Calderaro, quando, na véspera da prometida visita às cavernas do sofrimento, o estimado assistente me convidou a ouvir a palavra do instrutor Eusébio, que naquela noite se dirigiria a algumas centenas de companheiros católicos romanos e protestantes das igrejas reformadas, ainda em trânsito nos serviços da esfera carnal. São irmãos menos dogmáticos e mais liberais, que em momentos de sono se tornam suscetíveis de nossa influência mais direta. Pelas virtudes de que são portadores, tornam-se dignos das diretrizes dos planos mais altos. Não ocultei a estranheza que me tomara de assalto ante a informação, mas Calderaro ajuntou sem demora. Importa compreender que a proteção divina desconhece privilégios. A graça celestial é como o fruto que sempre surge na fronde do esforço terrestre. Onde houver colaboração digna do homem, aí se acha o amparo de Deus. Não é a confissão religiosa que nos interessa em sentido fundamental, senão a revelação de fé viva, a atitude positiva da alma na jornada de elevação. Claro é que as escolas da crença variam, situando-se cada uma em um círculo diferente. Quanto mais rudimentar é o curso de entendimento religioso, maior é a combatividade inferior, que traça fronteiras infelizes de opinião e acirra hostilidades deploráveis, como se Deus não passasse de um ditador em dificuldades para manter-se no poder. Constituindo o espiritismo evangélico prodigioso núcleo de compreensão sublime, é razoável seja considerado uma escola cristã mais elevada e mais rica. Possuindo tamanhas bênçãos de conhecimento e de amor, cumpre-lhe estendê-las a todos os companheiros, ainda quando esses companheiros se mostrem rebeldes e ingratos, em consequência da ignorância de que ainda não conseguiram afastar-se. A compaixão de Jesus poderia ser medida pelo estado de evolução daqueles que o seguiam de perto.
diante da mente encarcerada no vaidoso intelectualismo de muitas personalidades importantes de sua época, vemo-lo inflamado de energia divina. Pelo contrário, em Jerusalém, no último dia, à frente do populacho exaltado e ignorante, arraigado embora aos princípios da crença, encontramo-lo silencioso e humilde, solicitando perdão para quantos o feriam. Imprimindo inflexão mais carinhosa à palavra, acrescentou bondoso: não nos esqueçamos de que, acima de tudo, nos empenhamos numa obra educativa. Salvar alguém ou socorrê-lo não significa subtrair o interessado à oportunidade de luta, de alçamento ou de edificação. Constitui amparo fraternal, para que desperte e se levante, entrando na posse do equilíbrio que caracteriza aquele que o ajudou. O Supremo Senhor não se comprar com o possuir filhos miseráveis e infelizes na criação. Espalha bênçãos e dons, riquezas e facilidades eternas a mancheias, esperando apenas que cada um de nós se disponha a reger com sabedoria o patrimônio próprio. Como vemos, todos os setores do serviço espiritual reclamam a divina assistência. Antes de mais amplas elucidações no referente ao assunto, alcançamos o campo tranquilo, onde o nobre emissário se fazia ouvir. De relance, observei que a reunião agora não se assinalava por grande número de colegas encarnados, que ali se contavam por poucas centenas, assistidos por quantidade considerável de cooperadores da nossa esfera de ação. O luar balsamizava docemente o arvoredo que se inclinava à passagem do Favônio. Imponente pela claridade sublime que lhe aureolava a figura veneranda, Eusébio, ao que me pareceu, havia iniciado a preleção desde muito. Extasiados, os ouvintes registravam-lhe o verbo tocado de luz celestial com pasmo indisfarçável a lhes alterar as fisionomias. Confundidos e ajoelhados em grande número na relva fresca, sentiam-se repentinamente transportados ao paraíso. O instrutor, envolvido em safirinos reflexos, falava com irresistível poder de atração. Se o patrimônio da fé religiosa representa um indiscutível fator de equilíbrio mental do mundo, que fazeis de vosso tesouro, esquecendo-lhe a utilização, numa época em que a instabilidade e a incerteza vos ameaçam todas as instituições de ordem e de trabalho, de entendimento e de construção? Não vos assombra, porventura, acordando-vos a consciência, a borrasca renovadora que refunde princípios e nações? Supondes possível uma era de paz exterior sem a preparação interior do homem no espírito de observância e aplicação das leis divinas? Por admitir semelhante contrassenso, a máquina, filha de vossa inteligência, vos anula as possibilidades de mais alta incursão no reino do Espírito Eterno. Ser cristão, outrora, simbolizava a escolha da experiência mais nobre, com o dever de exemplificar o padrão de conduta consagrado pelo Mestre Divino. Constituía ininterrupto combate ao mal com as armas do bem, manifestação ativa do amor contra o ódio, segurança de vitória da luz contra as sombras, triunfo inconteste da paz construtiva sobre a discórdia derruidora. Ante o Moloque do Estado romano, convertido em imperialismo e corrupção, os sectários do Evangelho não se expunham a polêmicas mordazes, não se enredavam nas teias do personalismo dissolvente, não dilapidavam possibilidades preciosas a erigir fronteiras dogmáticas. Entreamavam-se em nome do Senhor e ofereciam a própria vida,
em penhor de gratidão àquele que não trepidava em seguir para a cruz, por amor a todos nós. Erguiam os seus mais sublimes santuários na comunhão com os princípios santificantes que os identificavam com o Salvador do mundo. Sabiam perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Sacrificavam-se uns pelos outros, na viva demonstração do devotamento fraternal. Repartiam os sofrimentos e multiplicavam os júbilos entre si. Morriam em testemunhos angustiosos para alcançar a vida eterna. Guerreavam os desequilíbrios de sua época e de seus contemporâneos, não a golpes de maldição, nem a fio de espada, mas pela prática da renunciação, submetendo-se a disciplinas cruéis e revelando nas palavras, nos pensamentos e nos atos a mensagem sublime do Mestre, que lhes renovara os corações. Entretanto, herdeiros que sois daqueles heróis anônimos que transitaram nas aflições de espírito edificado nas promessas do Cristo, que fizestes vós da esperança transformadora, da confiança sem vacilação, onde colocastes a fé viva que os vossos patriarcas adquiriram a preço de sangue e de lágrimas, que é do espírito de fraternidade que assinalava os aprendizes da Boa Nova, enriquecidos pelas graças do céu, pouco a pouco olvidastes as portas da revelação divina em troca das comodidades humanas. Construístes entre vós mesmos barreiras dificilmente transponíveis. Intoxica-vos o dogmatismo, corrompe-vos a secção. Estreitas interpretações do plano divino vos obscurecem os horizontes mentais. Abris hostilidade franca em nome do reino de Deus, que significa amor universal e união eterna. Conspurcais a fonte das bênçãos, amaldiçoando-vos uns aos outros, invocando para isso o príncipe da paz, que para ajudar-nos não hesitou ante a própria morte afrontosa. A que delírio chegastes, estabelecendo mútua concorrência, a imaginária obtenção de privilégios divinos? Antigamente, os companheiros do Cristo disputavam a oportunidade de servir. No entanto, na atualidade, procurais as mínimas ocasiões de serdes servidos. Reverenciais do Senhor a luz dos séculos e mantende-vos nas sombras do nefando egoísmo. Proclamais nele a glória da paz, incentivais a guerra fratricida em que homens e instituições se trucidam reciprocamente. Recorreis ao Divino Mestre, centralizando em sua infinita bondade a fonte inesgotável do amor. Entretanto, cultivais a desarmonia no recôndito do ser. Por que estranhas convicções supondes conquistar o paraíso à força de afirmativas labiais? Esquecestes que o Verbo, divino em seus fundamentos, é sempre criador? Como admitir a redenção ao preço de simples palavras a que nenhum significado objetivo emprestais pelas atitudes? Todavia, é imperioso reconhecer o caráter sublime de vossa tarefa no mundo. Jesus fundou a religião do amor universal, que os sacerdotes políticos dividiram em várias escolas orientadas pelo sectarismo injustificável. Malgrado esse erro lastimável dos homens, a essência dos vossos princípios é aquela mesma que sustentou a coragem e a nobreza dos trabalhadores sacrificados nos primeiros dias do cristianismo. Porque alguns missionários das verdades religiosas olvidassem a paternidade divina,
e se permitissem desmandos da autoridade, preferindo a opressão e a tirania, não sois menos responsáveis agora pelos sagrados depósitos que Jesus nos confiou, destinados aos serviços de elevação humana e de santificação na terra. O Evangelho, em suas bases, guarda a beleza do primeiro dia. Sofisma algum conseguiu empanar o brilho de amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Perante os desafios do céu, credes acaso servir a Deus encarcerando os serviços da fé nos templos suntuosos? A pompa do culto exterior só faz realçar o desatino de vossas perigosas ilusões acerca da vida espiritual. Infrutífera seria a divina missão do Mestre se a Boa Nova permanecesse circunscrita às trincheiras sectárias, onde presunçosamente vos refugiais, com o objetivo de inflamar a execranda fogueira das hostilidades simuladamente cordiais. Não encontrastes outra fórmula de externar a crença, além da concorrência menos digna? Em vão ergueis castelos de opinião para o verbalismo sem obras, porque se a morte surpreende o materialista revel, descortinando-lhe o realismo da vida, o túmulo abre também o tribunal da reta justiça a quantos se valeram da religião para melhor dissimular a indiferença que lhes povoou o mundo íntimo. Não julgueis esteja a fé consagrada ao menor esforço. Qual ocorre a ciência, a religião tem o seu trabalho específico no mundo. Força equilibrante do pensamento, seus servidores são chamados a colaborar na harmonia da mente humana. Na atuação da fé positiva reside a força reguladora das paixões, dos impulsos irresistíveis da animalidade, de que todos emergimos no processo evolucionário que nos preside a existência. Jesus, por isto, não confinou seus ensinamentos ao círculo estreito dos templos de pedra. Reverenciou, em verdade, os monumentos que recordassem os lugares santos da oração, consagrados às manifestações superiores do Espírito. Entretanto, não se cristalizou nas atitudes adorativas, viveu conquistando amigos para o reino do céu. Não impôs aos seus seguidores normas rígidas de ação, pedia-lhes amor e entendimento, fé sincera e bom ânimo para os serviços edificantes. Aproximando-se de Madalena, não extravaga em baldas conversações. Interessa-lhe o coração no sublime apostolado renovador. Visitando Zaqueu, abençoa-lhe o esforço nobre e construtivo. Dirigindo-se à mulher samaritana, não desce as contendas inúteis, impressiona-a pelo contato de sua alma divina, fazendo-a abandonar o velho cântaro da fantasia para que busque as fontes eternas. Convivendo com cegos e leprosos, loucos e doentes de todos os matizes, exemplificou a vida social baseada na fraternidade mais pura e nos mais elevados estímulos à santificação. Por fim, imolado na cruz, seus dois últimos companheiros eram ladrões confessos, aos quais não hesitou dirigir a palavra fraterna, inflamada de amor. Como invocar-lhe o nome para justificar os desvarios da separação por motivos de fé? Como apoiar-se no amigo de todos para deflagrar embates de opinião, acendendo fogueiras de ódio, em prejuízo da solidariedade comum que ele exemplificou até o supremo sacrifício? Não será denegrir-lhe a memória, difundir a discórdia em seu nome? Notei que as palavras do orientador provocavam funda impressão.
A maioria dos ouvintes chorava, em comoção irregressível, sentindo-se tocada pelo juízo celeste. Eusébio, que mantinha presa a atenção geral, prosseguiu impávido. Não se vos reclama a transferência do depósito espiritual da crença veneranda. Em todos os setores onde a sementeira do Cristo desabrocha, é possível honrar a divina lei, gravando-lhe os parágrafos sublimes no coração. O que se pede do vosso espírito de crença é o aproveitamento das bênçãos celestiais esparzidas sobre vós, em caudalosas correntes de luz. Não limiteis, portanto, a demonstração da confiança no Altíssimo aos cerimoniais do culto externo. Varrei a indiferença que vos enregela as basílicas suntuosas. Convertamo-nos em verdadeiros irmãos uns dos outros. Transformemos a Igreja no doce lar da família cristã, quaisquer que sejam as nossas interpretações. Esqueçamos a falsa afirmativa de que os tempos apostólicos passaram para sempre. Cada aprendiz do Evangelho guarda na própria vida um reduto destinado ao culto vivo do Divino Mestre, perante o qual escoa a multidão dos necessitados todos os dias. Amando e socorrendo, crendo e agindo, Jesus amparou a mente desequilibrada do mundo greco-romano, infundindo-lhe vida nova em favor da humanidade mais feliz. Assim, igualmente, cada discípulo da fé redentora pode e deve cooperar no reerguimento dos irmãos frágeis e vacilantes. Fugir ao farisaísmo dos tempos modernos, que se recusa ao auxílio fraternal, em nome do gênio satânico do cisma dogmático. Jesus nunca foi pregador da desarmonia, jamais endossou a vaidade petulante dos que, pelos lábios, se declaram puros, mantendo o coração atascado no lodo miasmático do orgulho e do egoísmo fatais. Mobilizemos nossa confiança no Todo Misericordioso, dilatando-lhe o reino bendito de redenção. Aguardar o céu, menosprezando a terra, é obra de insensatez. Nenhum de nós peitará a justiça divina, embora permaneçais cultivando, muitas vezes, a ideia de um comércio ridículo com a divindade. Se um lavrador jamais é postado sem obrigações diretas diante do matagal inculto ou do pântano perigoso, como permanecer sem deveres imediatos junto às paisagens de crime e treva, de inquietação e sofrimento? O irmão caído é nossa carga preciosa. A dificuldade é nosso incentivo santo. A dor, nossa escola purificadora. Abracemo-nos, pois, uns aos outros, em nome do Cordeiro de Deus, que nos reformou a mente, alçando-a a planos superiores pela ascensão gloriosa através do sacrifício. Somente assim, meus amigos, é possível atender à elevada destinação que nos cabe. Diante do mundo periclitante, alucinado por ambições rasteiras e dominado pelo ódio e pela miséria, sequências das guerras incessantes e aniquiladoras, harmonizemo-nos em Jesus Cristo, a fim de equilibrarmos a esfera carnal. Sombras perturbadoras vagueiam em torno de vossos passos e de vossas instituições, em ronda sinistra. Evitai a subversão dos valores espirituais, afugentai as trevas que vos ameaçam as organizações político-religiosas. Temei a ciência que estadeie sem a sabedoria. Livrai-nos do raciocínio que calcula sem amor. Revisai a fé para que seus impulsos não se desordenem à míngua de edificação.
A crosta da Terra é atualmente um campo de batalha mais áspera, mais dolorosa. Despertai a consciência adormecida e afeiçoai-vos à lei divina, olvidando o cativeiro multissecular da ilusão. A salvação é contínuo trabalho de renovação e de aprimoramento. Ao mundo atormentado, proclamemos a nossa fé em Cristo Jesus para sempre. Eusébio, ao terminar, estava aureolado de prodigiosas emissões de luz. A assembleia, prosternada, mostrava semblantes lívidos de estupefação. Enorme grupo de colaboradores de nosso plano elevou a voz em harmonias, entoando o comovente cântico de glorificação ao Supremo Senhor. As melodiosas notas do hino perdiam-se ao longe, no arvoredo distante, nas asas de suave brisa. Terminados os serviços da reunião, reparei que os amigos encarnados, sob o amparo de colegas das nossas atividades socorristas, não se afastaram animados e otimistas, porque muitos deles, compreendendo talvez com mais clareza, fora do veículo denso da experiência física, os erros da crença transviada, se retiravam cabisbaixos, soluçando. Final do capítulo 15. Bom, a gente vê essa palestra do Eusébio, né? Quem é o Eusébio? A gente viu lá no segundo ou terceiro capítulo, que o Eusébio é do nosso lar, né? É um espírito lá de alta relevância lá no nosso lar, e que vem de semana, a gente viu naquele capítulo que ele, a cada semana ele vinha a crosta, né? O duplo, não importa se o posto avançado ou a área inferior, ele vinha dar sua assistência, auxiliando os trabalhos na crosta espiritual da Terra. Vem do nosso lar, o Eusébio. É um espírito, ele é muito mais elevado que o Calderaro e muito mais que o André Luiz, né? Mas ele tem vínculos ao nosso lar, e provavelmente algum ministro de lá que ele recebe a tarefa de vir a cada semana na crosta. Está lá naqueles primeiros capítulos. Naquele capítulo que a gente viu lá no segundo ou terceiro, ele veio dar uma palestra para dezenas e dezenas de encarnados que estavam vocacionados à doutrina espírita, em desdobramento do sono, isso naquele capítulo. A gente estudou até um capítulo, acho que foi o segundo, sobre essa palestra que ele deu para aprendizes do Espiritismo em desdobramento, que até a gente comentou. Quem sabe lá a gente não possa ter o mérito de receber, e recebemos de vez em quando, esse auxílio do mundo espiritual, e a gente é convidado também para esses locais e assistimos palestras, temos conversas, assistimos determinadas, né, manifestações ou realização de teatros, ou seja o que for. Esse mundo espiritual paralelo está presente no nosso desdobramento do sono. A gente não fica durante a noite no nada, e não todas as noites a gente vai lá para baixo. Tem dia que a gente possa ter mérito, e esses encontros, eles não são no duplo superior nem no grande inferior, lá na região mais umbralina, mais grossa, ou a crosta, a superfície das trevas. Não, são reuniões intermediárias. E aí, conforme for onde a gente está e onde a gente é atraído, vinculado a determinadas tarefas. A gente não vai do nada a uma palestra em determinado local que não tem nenhum vínculo. Então, algum vínculo espiritual nós temos com essas regiões. Esta palestra aqui, que ele faz, olha como diz lá no texto, tá? Centenas de encarnados, católicos e protestantes, durante o seu sono. Aqueles que não são espíritas, são cristãos, são sensíveis a receber uma mensagem
de reflexão, que esse é o grande objetivo, e aí ele, como vinha sistematicamente nesta palestra, olha, a gente imagina centenas de encarnados católicos e protestantes, centenas, ou seja, no mínimo mais de 200, né? Então são mais de 200 encarnados em desdobramento, imagina o auditório. E o Eusébio dando essa palestra para esses cristãos vocacionados com a sua doutrina religiosa, sensíveis a outras reflexões, a gente começa a pensar assim, quem são? Aí que a gente passa a conhecer, às vezes tem manifestação pública, é um padre, um católico, um frequentador do catolicismo, um protestante, um pastor, um religioso, né? Alguém que tenha uma relevância na sua família, no seu meio social, e que é vinculado a essa doutrina, mas que são pessoas boas e que têm um pensamento mais amplo. Dá para a gente pegar até de exemplo esse nosso Papa, o Papa Francisco. Tá, tem, o ser humano tem pode ter os seus defeitos, e todos nós temos, mas analisando muitas vezes quando ele faz aqueles pronunciamentos dele, quando ele faz questão assim, de lei, e ele tentar entrar o quanto que muitas das coisas que ele diz faltaria pouco para ele se dar conta que o mundo espiritual não é aquela coisa dogmática que ele foi doutrinado, estudou, vinculado. Provavelmente não é, se sabe que ele veio de regiões intermediárias do mundo superior, não é o que muitos papas que se sabe que foram encaminhados lá pelas regiões mais densas do mundo espiritual inferior. Este veio com a vocação, exatamente com essa concepção. Se a gente pegar essa palestra, se a gente pega que isso aí foi em 1947, que foi elaborada essa obra. Se a gente trouxer para os dias de hoje, não tem praticamente nenhuma diferença. Todas as coisas, os conflitos, as guerras, essas contradições das religiões, das doutrinas religiosas, elas estão presentes também hoje dessa forma. E essa concepção do Eusébio, a gente imagina assim, um espírito como o do Papa, recebendo, e ele e muitos outros, eu já assisti, fui em velório, e assisti aquela coisa da recomendação ali, que fica um padre falando, um padre jovem até, parece capuchinho, alguma coisa assim, ele, não importa, ele fazendo aquela menção dele, de recomendação do corpo, eu fiquei impressionado de perceber ele do lado, com entidades elevadas do lado, e falando de uma forma que só faltava falar do mundo espiritual. E sem falar em dogma, sem falar daquelas coisas que o cristianismo não quer, sem ler coisas decoradas, coisas que estão matando. Deu uma mensagem que só faltava, não vou dizer, a gente não deve confundir, achar assim, espiritismo, mas falou da espiritualidade, falando da eternidade do espírito, da individualidade, da luz, e isso é o que já é uma nova forma de pensar, já é um espírito encarnado, sintonizado com a mensagem do Eusébio. Não que seja a palestra do Eusébio, mas a forma de pensar. E isso, o que vem o Eusébio dizer, como disse nessa palestra? Veio do alto, e esta é a mensagem de Jesus. Jesus... Francisco. Quem quer falar? Não, eu queria aproveitar que tu falou nisso aí, nessa questão aí, eu queria ver contigo uma coisa. A gente começa a notar muitas vezes nessa questão de Jesus, inclusive com os apóstolos, né? Então, a gente assistiu aí uma novela, e agora nós terminamos de assistir uma série de Jesus, e fora todas as declarações, assim, os últimos estudos que a gente tem, que muitas vezes, né, os próprios apóstolos, até os últimos minutos de Jesus, eles tinham uma esperança ainda de um Jesus que fosse um vingador ou
ou um rei revolucionário, né? Revolucionário no sentido material. Material. E, na realidade, a gente vem aí há 2.000 anos achando que o Judas provavelmente foi o grande mentor da crucificação de Jesus. E, na realidade, cara, Jesus, ele estava, né? Ele estava, não, né? Ele está há anos-luz, né? De toda essa nosso pensamento. Mas, assim, a sensação que se tem que os apóstolos, eles eram espíritos mais elevados, espíritos que vieram com uma missão, mas muitas vezes tinham espíritos que circundavam, assim, que eram, né, como Maria e todos aqueles outros espíritos que não eram os apóstolos, que eram infinitamente mais elevados, né, que faziam, eu vou te dizer até assim, o que foi lá, o Lázaro, né? O amigo de Jesus e outros espíritos, Lázaro, Maria, outros espíritos que Jesus tinha assim, uma estima grande, que tinha até alguns romanos assim que ficavam impressionados, entendeu, com a atitude de Jesus. E os próprios apóstolos, muitas vezes, questionavam, né? E a gente está vendo, assim, muitas vezes, quando Jesus já estava sendo prestes a ser crucificado, e alguns apóstolos, na esperança que Jesus saísse da cruz e fizesse uma revolução, né? Então, como a gente vê que muitas vezes, né, a gente muitas vezes na inocência acha que os apóstolos eram, não vou dizer que, claro que eram espíritos bem elevados, né, de uma consciência, né, grande, mas que muitas vezes naquele momento assim ficaram se perdiam, ficavam obscuros assim nas próprias vontades, né? Então como tem isso, né? Então eu acho que esse foi um dos maiores sofrimentos de Jesus, né? Na realidade, até quem simbolizou toda essa luta aí foi o Judas, né? A gente sabe que o Judas foi um ativista político, dentre os apóstolos, era aquele que tinha maior vocação política. Ele percebia a necessidade de libertar o povo, né, o povo palestino, das amarras do Império Romano. E, para isso, ele achava que tinha que fazer uma revolução contra, e quando ele percebeu Jesus, a liderança que ele tinha, essa liderança moral, né, que ele aí não compreendeu essa dimensão, ele achava que poderia, provocando a situação e provocar também a Jesus, e por isso que não houve assim essa traição, e a gente sabe que foi, né, Judas, que depois vem Jonadá, que reencarna com Jonadá, que teve outras encarnações intermediárias, e foi libertado por Jesus lá no abismo, né, no Vale dos Suicidas. Ele teve toda essa inserção para provocar uma rebelião na época, inclusive é essa semana que nós estamos vencendo, né? Na semana da Páscoa, em que aquela região recebia sempre turistas e todos que iam comemorar a Páscoa do judaísmo. Então, o povo judeu que estaria concentrado, e ele achou, e aí quando Claro foi tentado por se entregar, se ganhava os 30 dinheiros, o 30 dinheiros foi meio que secundário para ele, o que ele recebeu, para dizer onde é que estava Jesus. E ele achava que a partir dali, com o poder que ele tinha visto, e os outros apóstolos também, e esse poder ele tinha poder absoluto sobre a matéria. Ele podia realizar o fenômeno que fosse, assim como muitos foram realizados e dado a nós nominados como milagres e tal. Na realidade, foi a inserção mental dele sobre a matéria coagulada, a energia coagulada, que é a matéria para nós. Essa inserção ele tinha. E a inserção sobre os espíritos da natureza na sua plenitude, que poderiam também gerar uma série de fenômenos passageiros que poderiam mudar aquela situação.
Ou seja, ele poderia ter provocado ali um terremoto, ele poderia ter provocado, não ele, eu digo assim, a sua força mental, aproveitando o psiquismo coletivo e utilizando essa manipulação dessas energias, provocar fenômenos que poderiam levar ou a sua libertação ou a libertação do seu povo. Mas não era essa a mensagem dele. Isso aí os apóstolos, grande parte deles, passaram a perceber, mas tinham lá no fundo exatamente isso que não tinha, aquela coisa assim, será que não? Pô, vamos mudar tudo isso? Será que não? A gente sempre, quantas coisas na nossa vida que a gente assiste, né? Coisas absurdas assim, e que a gente fica até o último minuto, não, mas vai que, né? Isso todos os apóstolos tinham. E o mais sublime deles, que era o João, que aí sabemos que é o João, o Chico Xavier, Kardec, todas lá, Platão já foi para trás, e ele, o Francisco de Assis, né? O João tinha o coração mais amorável, mais próximo entre aqueles que nominassem, da Maria e de outros espíritos que estavam encarnados naquela época. O seu apóstolo amorável, amável, né, e que foi depois nominado da própria cruz, por exemplo, eis aí tua mãe, a Maria, eis aí teu filho, que ele pediu e deu a determinação que ele seguisse com Maria, e que depois teve vários encontros com o João e com a Maria durante na figura de Agênero, materializado espiritualmente, e que se sabe que estão lá no Evangelho de João e lá no Apocalipse. Né? E se sabe também pela própria obra do Francisco de Assis, que quando fala aquela parte lá da vida de João. Isso tudo tem conexão. Tudo isso serve para essa nossa análise, e a gente vai pegar essa palestra do Eusébio. Tem uma frase aqui que ele diz assim, ó, perder vantagens dando para aqueles emissários, os protestantes e os católicos, é necessário perder vantagens transitórias para conquistar os imperecíveis tesouros celestiais. Ou seja, quantas coisas no nosso dia a dia, na nossa vida, que ao a gente se dedicar e fazer, nós até perdemos oportunidades, vantagens transitórias, porque estamos nos dedicando a determinada situação. Mas isso traz uma conquista que é os imperecíveis tesouros celestiais. As coisas fazer o bem. E um ato como esse que nós estamos procurando compreender coisas um pouquinho melhor do que a gente dia a dia, estudando, lendo, e aí compartilhando e pensando, isso é agregar um tesouro imperecível, jamais a gente vai perder. Mas pode, sob outra ótica, estou perdendo tempo, estou deixando de fazer isso, vou ler esses livros, podia estar lendo outras coisas que eu vou profissionalmente aproveitar melhor, não vou perder tempo com isso aí, vou ajudar lá na sopa do não sei o quê, eu vou ajudar rancho, eu vou lá me dedicar, ou vou doar um pouquinho mais do que eu tenho em prol de alguém que vai receber. Mas esse dinheiro vai fazer falta para mim. Seria muito mais interessante eu juntar para mim, depois ter umas boas férias. Não, mas e aí a alimentação que ela quer dar, e aquele prato que é servido todos os dias, que tem que sair do nada, não é com estralo de dedos que vai se ter aquela alimentação. Tem que ter uma dedicação de cada um e prazer em servir. Aí está ali, Jesus não pregou nenhuma religião. Jesus jamais disse, nem existia catolicismo, nem espiritismo, nem coisa nenhuma. A religião dele foi do amor. Essa é a invocação que o Eusébio faz. O que é o amor? É o prazer de servir, prazer em fazer o bem, prazer em pensar em coisas boas e assim sucessivamente. Essa é a religião do amor. A religião, a pregação do Evangelho, na sua prática, nos leva a essa religião do amor, que não nos coloca vinculado a nenhuma dessas religiões, protestantismo, catolicismo ou espiritismo. Jamais o Eusébio não pregou nada de reencarnação. Pode ver toda essa palestra, ele não tocou na palavra reencarnação, ele não falou em vida após a morte, ele não falou do mundo espiritual, ele falou como se estivesse ali encarnado e estava na concepção daqueles que estavam desdobrados, esses religiosos, eles estavam enxergando uma pessoa falando. Eles não
Fui lá e ouvi tal coisa. Não, alguns tiveram a sensação de estarem no paraíso, conversando com alguém. E esse paraíso, na concepção individual de cada um deles. Como é que é o paraíso? É mundo espiritual? É um lugar distante? É um lugar material? É para onde nós vamos? Por quê? Pela energia do Eusébio e das suas palavras. Isso é que levou a essa reflexão individual e até coletiva daqueles que estavam assistindo. E aí, refletindo sobre aquelas palavras do Eusébio, muitos sentiram uma situação, começaram a pensar em todas aquelas menções. O que eu faço da minha vida? Eu sou certinho, vou lá na igreja, faço isso, faço aquilo, procuro ser bom, mas o quanto que eu faço pouco? Isso que cada um refletiu e que aí no final eles saíram cabisbaixos. Né? Então, várias frases que ele colocou nessa palestra que levam a uma reflexão profunda. Uma outra, o dogmatismo tóxico obscurece os horizontes mentais. O dogmatismo, os dogmas religiosos, né, tóxico, aquela coisa repetitiva, tem que ser isso, tem que ser aquilo, senão o pecado é mortal, ou tenho que fazer tal coisa, senão não tem sacrifício. Ele nos coloca uma nuvem e que nos tira o horizonte de enxergar mais adiante. Vai dizer, é o catolicismo, é o protestantismo, e quantos na doutrina espírita também às vezes não tem isso. O mais importante é a vestimenta, é o avental, que não vai ter tal jeito, se não for engomado, se não for isso, se não for aquilo, se não for se ajoelhando ou determinada situação, isso é dogma. Nós não temos que ter a lei do amor, a lei de Jesus, não tem dogma. Jamais Jesus colocou o dogma é uma criação humana. É uma criação dos próprios seguidores da igreja, né, que ao longo dos anos, com influência, né, do Império Romano, e criando determinados ditames, e que se não fosse de determinada forma, não estaria perfeito à luz de Deus. Né? E aí Deus já colocando como Jesus sendo o próprio Deus encarnado, Deus vindo até nós, o espírito mais puro, mas não era o Deus, é o filho de Deus, mas era o Deus que veio. Então Deus abandonou todo o universo e veio até a Terra encarnado como Jesus. Não, veio ser o representante máximo naquela circunstância, até que se sabe o mais puro que esteve entre nós. Isso aí está lá no Livro dos Espíritos, a resposta 625. Então, a outra questão que o Eusébio fala, né, das menções que ele fala, sempre as menções que ele não vai falar, não falou de reencarnação, não falou de mundo espiritual, não falou para espíritas e nem nominou. Ele fez várias menções sobre o evangelho primitivo, aqueles sacrifícios que fizeram os cristãos primitivos, que foi levado a um sacrifício, né, dos seus primeiros seguidores. E o que dá? Aqueles que fizeram isso, que deram o seu testemunho, se sacrificaram, e o que nós hoje, 2000 anos depois, ainda em nome desse, então em respeito a esse sacrifício, né, de outrora, lá do primitivo, o que nós fazemos hoje para compensar isso? Assim, hoje aí podemos nós aqui, doutrina espírita, temos muita informação. Da onde que vem essa informação? Vem do mundo espiritual. Não é de ser grato ao nós termos no mundo chamado dos encarnados acesso a essas informações, acesso ao mundo espiritual, encurtando distâncias do mundo da cultura nossa, de percepção, assim, de estado de consciência, e saber que o mundo espiritual existe, ele é real, e nós estamos aqui fazendo parte do nível de mundo espiritual que chamamos de mundos encarnados. Nós estávamos falando desde o início, até esse livro que eu estava lendo ali, do Inácio, a formatura do Manuel Roberto como médico lá no mundo espiritual, vinculado ao Hospital dos Médiuns. Existe uma faculdade lá, não é dominada onde é que é, provavelmente naquela região de Uberaba espiritual, e lá o Manuel Roberto fez o curso de medicina,
com especialização em psiquiatria e tem a sua lá a formatura. O Inácio foi o paraninfo e tal, deu o discurso, e a grande maioria da plateia dando risadas quando se fala do mundo espiritual e da Terra, que ele veio e que estava ali, estava morto, mas estava vivo mais do que nunca, porque estava aí, e os outros dando risada, e ele com a consciência de que a maioria não acredita em reencarnação. E ele coloca que a grande maioria, grande, ele disse muita, a maioria quase que absoluta, dos médicos do mundo espiritual que se formam lá não acreditam em reencarnação. Ainda não. E nem todos têm essa percepção. Porque estão lá e às vezes se adormecem do como que chegaram lá, como é que foi todo esse processo, se inserem de tal forma, como a grande maioria dos espíritos que desencarnam, que seguem uma trajetória de esquecimento dessa nossa crosta terrestre aqui, chamada para nós de mundos encarnados, e para eles estão encarnados lá. É uma coisa assim, né, que causa até dá um espanto para nós de saber, mas como pode o espírito que está no mundo espiritual? Não, o mundo espiritual são todas as moradas do Pai, todas as moradas, como disse Jesus, é mundo espiritual. Esse mundo espiritual não tem essa concepção, eu estou então morto e tal. Imagina todos passando pela rua, lá na outra crosta, lá, pode ter a consciência que existe a reencarnação, sei de onde vim, tenho leves lembranças, alguns espíritos têm leves lembranças que parece que já estiveram com determinada pessoa, em determinado local, vinculado a determinados hábitos, mas isso também, no chamado nosso mundo aqui dos encarnados, alguns têm essa percepção. E que não é fundamental ficar esmiuçando isso, mas percebendo como as coisas se dão para melhor compreender. Mas aí, o que importa de tudo isso? Importa que nós somos uma individualidade eterna, de perceber que o Espírito, isso até felizmente o catolicismo, os protestantes e tudo, até tem essa visão de eternidade do Espírito, só que, claro, não admite a volta do Espírito, mas não significa a volta para cá. Nós vamos para lá seguir com os mesmos hábitos e seguindo uma trajetória buscando a sua evolução, o seu aprimoramento individual. Muito interessante a palestra, se a gente pegar por vários aspectos como esses já foram mencionados, e olha uma outra que ele colocou. Antigamente, os cristãos disputavam a oportunidade de servir. Hoje, mais nos preocupamos em ser servido. Ou seja, os cristãos primitivos, aqueles que tinham a convicção, que desenvolveram sua própria fé, a convicção mesmo do Evangelho, eles tinham uma vontade, aqueles que despertavam para essa para a vocação de servir, eles disputavam a oportunidade de servir. Passados séculos e séculos, hoje, aí diz o Eusébio, assim, hoje nos preocupamos mais em ser servido. Ou seja, ele estava falando para católicos, protestantes, vinculados às suas igrejas, aos seus templos, e que achavam que aí, com o hábito de exercer o evangelho, de exercer a faculdade cristã de servir, já era tudo e que por isso mereciam receber as graças, né? Sem também falar na época escura da Inquisição, que comprava um pedacinho do céu, as indulgências, né? Isso, mas a gente está falando já de uma outra fase, na década de 40, e eles pensando, o quanto que muitos ainda acham que indo à igreja, por lá me confessei, estou fazendo bem, tá. E, no fundo, estão esperando também uma retribuição. Então, Deus, então isso. E quantos não praticam o bem achando que eu tenho que ser retribuído? Eu fiz tanto.
Tem espírita que acha, eu servi tanto e tanto, eu acho que está na hora, mas alguma coisa boa deve estar reservada para ti, mas primeiro tem que olhar para trás, vamos ver o que tem a ficha oculta, que a gente não se lembra e nem vai se dar conta. Essa ficha oculta é que também vai pesar numa hora da nossa consciência de perceber o que nós já fomos. Né? E que anjos, nós não somos anjos caídos do céu. Somos espíritos imperfeitos acumulando uma série de situações necessárias de reparação, passando pelo processo necessário também do arrependimento. E o arrependimento é que dá a oportunidade para reparar. Isso é lento e gradual. Ninguém tem que se desesperar com isso, mas ter um mínimo de consciência. Olha, o que acontece, né, na nossa vida, os obstáculos, as situações adversas. Eu estou com um problema tal de saúde, eu estou com um problema tal material, financeiro, seja o que for, ou profissional, de convivência social, ou de processo de saúde, né, na própria família, com seus filhos, com seus netos, seja o que for. Essas são oportunidades que nós temos que agradecer, que diante dessas adversidades nós podemos inconscientemente e sem ser uma contabilidade objetiva de reparar um passado. O servir, o dar a sua atenção, ser fraterno diante das dificuldades que nos vivenciamos, de perceber o outro e ter o prazer de servir aquele outro, de prazer de compreender, o prazer de se dar conta, né, dessas coisas, quanto que a gente tem que agradecer. Me dei conta de tal coisa, fiz uma tal reflexão, agora o Kiko fez uma colocação, estava pensando tal coisa. Vou agradecer ter se dado conta disso à luz do que está sendo estudado. Obrigado. Quantos não têm esta oportunidade ou não aproveitam esta oportunidade? E ficam só levando a sua vida, e aí a gente pergunta para as pessoas, o que é? Para mim é o que é o nada e tal, e se morrer um dia, azar, vão despertar do outro lado dormindo mesmo, né? E aí esse dormir e o despertar e vão levando e tal, e aí nós já passamos também por isso no nosso passado. Nós ficamos dormindo muito tempo ao longo de diversas encarnações. Encarnar, desencarnar, levando isso e tal, se alimentando, crescendo, enfrentando dificuldade e tal. Essa vida mecânica foi a grande maioria das nossas encarnações. Esta, agora, ela é já um processo de despertar do adormecimento, de melhor compreender as coisas, sem muita compreensão ainda, nós estamos ainda adormecidos, né? Recém acordando, e aí a gente vai percebendo, é longo o caminho, mas ele nos leva a uma oportunidade de abrir um horizonte, sabendo que viver a cada dia de uma forma um pouquinho diferente, um pouquinho melhor sob o aspecto do servir. E esse servir é o amor crístico. E o que é? O que estiver ao nosso dispor. Não vou ficar olhando para trás, eu não fiz nada, que horror, o que eu fui fazer aquele ano, aquela coisa, quando eu me lembro da minha tormenta. Aí o que os espíritos dizem? Te ocupa servindo hoje, que passa logo e tu te esquece, te distrai com aquele passado, mesmo dessa encarnação. Porque tem coisas dessa encarnação, se a gente parar para pensar, nós temos vergonha do que a gente já pensou ou que já fez. Deixou de fazer, inclusive. Agora, o hoje é o hoje, é essa semana, e o que tiver a nosso dispor, aí apareceu a oportunidade de servir, aí é esta oportunidade que a gente disputa a oportunidade de servir. Isso aparece por um convite de terceiro, um despertar, um servir ali, a organização dos livros e fazer com que outros possam lá ler. Ou a gente não tem um serviço social, mas tem ali alguns que também se preocupam com isso. O que eu posso fazer para contribuir com isso? O que eu posso fazer do meu lado aqui? É um vizinho, é um isso, alguém que vai aparecer à nossa frente, que vai ser um mundo espiritual
que vai colocar dizendo assim, esse é uma referência para realizar a tarefa que Jesus quer. O Jesus não é personificar Jesus, o Evangelho quer. A mensagem dele quer que a gente sirva e compartilhe oportunidades com os outros. É um processo lento e gradual que não deve nos atormentar. A gente tentar fazer, né? Não deu. É difícil a gente ficar só nesse nosso mundo, no noticiário, nessas coisas do mundo, a massificação da informação hoje que chega para nós, e aí esses psicopatas que estão liderando países, guerras, revoluções, só está psicopata se sobressaindo. Ação transitórios, aí, como diz o doutor Inácio lá, felizmente a gente olha para eles, a idade deles já se aproxima do ocaso, e vão passar mesmo. E aí, que bom que tem a reencarnação, que bom que tem o desencarne, para o processo também vai se dar esse despertar. Agora, o que se faz enfrentando esse, está lá em 1947, falando dos conflitos mundiais, das coisas, recém tinham saído da Segunda Grande Guerra, né? Recém saindo de 47, 46, 47, a Europa sob os escombros da Segunda Guerra Mundial, daquelas atrocidades, e estavam ali levando também, e vão ter que levantar a cabeça e se reerguer. E hoje o mundo é bem melhor do que daquela época, mas ainda tem as suas... as ramificações desses processos trevosos que nos atormentam através desses líderes trevosos que chegaram já ao poder, estão aí, de um lado, de outro e tudo, de uma forma totalitária, de uma forma se distanciando, e alguns até em nome de Jesus, querendo dizer algumas coisas. Eu vi alguns líderes lá da Rússia, lá o Kirilo, aquele papa lá dos ortodoxos russos, dizendo que a luta daquela guerra é uma luta de Deus. Imagina só, 2025. A luta daqueles que vão para a guerra é uma luta em nome de Deus. Parecia que a gente estava na época da Inquisição. Hoje se ouve isso. Aí do outro canto, lá em cima, o outro dizendo, quem se opor a Jesus será isso, será aquilo, querendo se opor também àqueles islâmicos e tudo. Mas também outro trevoso, psicopata. E assim vai. E a gente está assim, assistindo tudo isso, e o que a gente pode se abalar com isso? É dar, às vezes, a energia excessiva e se distanciar daquela necessidade de meditar, né, respirando mentalmente e pensar. Tudo passa, e esse passar vai nos levar à sublimação um dia. Agora, por que eu vou deixar passar tanto dia me recebendo esse lixo mental no meu campo mental hoje, e atrasar o nosso processo evolutivo? Respirar, lamentar e desejar, e bem desejar que se dissipe essas energias, desejar, orar um pouco por isso, ou muito, né? Acumular uma necessidade de dar energia para que essas atrocidades sejam dissipadas pelos seus autores, seus executores que agem em nome lá de baixo e que às vezes não sabem que estão servindo a outros senhores, outras lideranças trevosas e querem se opor ao Evangelho de Jesus. Acho que tudo isso, né? Eu acho que o Eusébio foi muito feliz, vale para todos nós isso, de dizer assim que as contradições das religiões, as contradições, tá, servem para nós também espíritas. As contradições nossas, no nosso dia a dia, na nossa vida, na nossa prática no centro espírita, nos apegos que às vezes a gente tem a dogmas, tem que ser disso, de tal forma. O cristianismo, ele é simples, ele é absolutamente simples, ele não é subjetivo, ele prega o que eu tenho que ter intenção de fazer o bem. Não consigo, às vezes, fazer o bem pelas minhas imperfeições. Então, essa intenção equivale. E aí eu tenho que me esforçar para que aquela intenção se consolide, né? E mais vale o que o mundo espiritual superior, ele dá muita atenção e torce muito pelo nosso êxito quando há esforço.
esse esforço, olha, super imperfeito, alguns vão sempre nos acusar, alguns, e aí vão dizer sempre aquela máxima, né? Quem te viu, quem te vê, tá aí agora outro. Estou me esforçando para ser melhor. Estou me esforçando, vou ver. Ainda é pouco, mas vou lutar para ir mais adiante. Aí vou lutar mais ir adiante. Um pouquinho mais de estudo, mais leitura, mais atenção aos outros, mais compreensão, mais uma série de coisas. Estou me esforçando. Agora, nos impor uma determinada pena, dizendo o seguinte sobre, tu está condenado a isso, aí é voltar lá para aquele pretérito dogmático, dizer do pecado mortal, tu não tem mais saída, tu está condenado por todo sempre. Não. Se reerguer sempre, seguir a trajetória em direção ao mundo sublime, que é o que nos espera lá adiante. Mas o tempo do lá adiante vai depender exatamente da persistência desse nosso esforço. Eu acho que é isso que passamos um pouquinho mais aí e vamos então para nosso encerramento. De mais uma vez, agradecer ao alto, aos nossos amigos espirituais, a todos, menor que sejam as percepções, né? Mas elas vão ter um encadeamento lá adiante durante esse nosso processo evolutivo, seja aqui nessa crosta terrestre ainda ou já lá do outro lado, encadeando com outras concepções que vão estar à nossa frente, de a gente ter um grande insight de perceber o quanto que através das teorias do Evangelho de Jesus, a colocação em prática nada mais é do que Jesus colocou na sua simplicidade. Servir com prazer, ter atenção, compartilhar, tudo isso exemplifica o que ele nos ensinou, que é a sua própria religião, que é o amor crístico. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja.